contato com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Rogério Dutra dos Santos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Glauco. Rogério, ontem nós tivemos o STF decidindo por unanimidade manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Como é que você viu, primeiro, a decisão do ministro Alexandre de Moraes e também o fato do STF ter acompanhado essa decisão de forma unânime, Rogério? Olha, Glauco, essa é uma decisão importante porque ela sinaliza politicamente a necessidade do STF fazer ser ouvido e ser respeitado. Tá? Obviamente que, em termos técnicos, essa decisão ela vai ser fundamentada na Lei de Segurança Nacional, o que é uma coisa complicada, porque a Lei de Segurança Nacional é um entulho que veio da ditadura militar, empresarial militar. Então, a gente já devia ter entendido que essa legislação ela não foi, vamos assim, recepcionada pela Constituição de 1988, que a gente já deveria ter uma legislação específica de proteção do Estado Democrático de Direito. Não tendo, sobra ao STF lançar mão dessa legislação que, de alguma forma, neste caso específico, corrobora o artigo 53 da Constituição Federal e estabelece limites e critérios para a liberdade de expressão, para a imunidade parlamentar. Não é? Então, a gente sabe hoje que a liberdade de expressão, como qualquer direito, não é absoluta. Não é? A imunidade parlamentar não significa impunidade. E, portanto, um deputado federal, como no caso que aconteceu, não pode se utilizar de suas prerrogativas para atacar instituições da República, para pregar a volta à ditadura, para achincalhar e estimular a violência contra, no caso específico aqui, o Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, a postura do STF foi uma postura que eu diria, apesar de dura, foi correta, e a unanimidade comprova, vamos dizer assim, a unidade do STF em relação à sua própria proteção. Essa unidade já deveria ter sido realizada, exercitada, quando do tweet do general Vilas Boas, quando este ameaçou o STF, no caso de o STF aprovar, por exemplo, a inocência do presidente Lula, quando o STF, então, ele sucumbiu a essa pressão de alguma forma e chancelou a Operação Lava Jato. Naquela época, o STF já estava sendo ameaçado, tá? E essa ameaça agora do deputado é uma continuidade desse processo de deletério das instituições políticas brasileiras sob a égide desse novo movimento fascista que o Brasil está sofrendo. Tá? Então, a gente já tem aqui uma situação em que as instituições políticas estão sendo atacadas, e eu diria, Glauco, tem no caso desse deputado aí, tem uma óbvia, o que na filosofia a gente chama de contradição performática, não é? Porque ele utiliza-se da suposta imunidade parlamentar garantida pela Constituição, que não é absoluta, repito, para atacar a própria Constituição. Né? E agora, quando ele foi preso, ele está se defendendo, utilizando-se das prerrogativas, dos direitos processuais, que ele próprio quer que não existam mais. Tá? Então, existe aí uma contradição lógica, inclusive, na fala desse deputado, que demonstra efetivamente a sua inconsequência, a sua total inconsistência, vamos dizer assim. Né? Agora, o que não é inconsistente, o que não é algo a ser desprezado, é o nível de violência, de virulência, do ataque que ele faz à democracia, às instituições democráticas, ao STF e ao próprio Congresso. Porque quando ele evoca o ato institucional número 5, foi um ato da ditadura militar mais sanguinário que aconteceu em 13 de dezembro de 68, quando foi publicado, o ato institucional número 5 simplesmente autoriza o presidente da República a fechar o Congresso Nacional. Né? Então, ele que é deputado, supostamente representante
do povo no Congresso, está advogando o fechamento do próprio Congresso. Então isso é inadmissível e eu acredito que a gente tem que responder duramente a esse tipo de ataque, enquanto ainda é possível responder, né? E do jeito que as coisas estão caminhando no país, eu acredito que em breve a gente pode ficar sem condições institucionais de responder esse tipo de movimento. Agora, Rogério, vou até ler aqui um tweet, né, uma postagem do ministro do STF, Gilmar Mendes, feita agora há pouco, às 8h09 da manhã. Ele diz o seguinte: a decisão do plenário do STF de ontem jamais teria sido possível não fosse a atuação corajosa da presidência do ministro Dias Toffoli ao instaurar o inquérito das fake news em 2019. De lá para cá, fatos gravíssimos foram revelados. O Estado de Direito precisa ser sempre zelado. Quer dizer, o Gilmar Mendes ele faz uma conexão direta com aqueles ataques que já vinham sendo feitos contra o Supremo Tribunal Federal por adeptos do bolsonarismo. A gente lembra também de Sarah Winter, de outras pessoas que promoveram esses ataques até com ameaças físicas. Então é um contexto em que o Supremo está sendo um alvo muito direto de uma disputa política, e de uma disputa política feita por militantes, por ativistas que são extremistas, na verdade, Rogério. Então essa reação do Supremo, ainda mais quando a gente vê a inação da PGR, ela se torna fundamental para garantir mesmo o Estado de Direito. Certamente, Glauco, o que o Gilmar está dizendo, em outras palavras, né, quando ele lembra que a decisão do ministro Alexandre de Moraes se baseou no inquérito sobre as fake news que o STF abriu de mão própria para investigar esses ataques à democracia, é uma fala direta que o Gilmar está estabelecendo nesse tweet aí, em relação à própria família Bolsonaro, porque é fato notório, apesar de correr em segredo de justiça, que um dos prováveis implicados no inquérito da fake news é um dos filhos do Jair Bolsonaro. Então, a gravidade dessa situação, né, em que um correligionário direto e que está sendo defendido com todas as palavras pelos próprios filhos do presidente da República, hoje, né, ontem e hoje, é sinal de que o STF entendeu o que está acontecendo, né? E o que está acontecendo é um ataque orquestrado à democracia brasileira. Se essa atividade desse deputado foi uma atividade aparentemente isolada, né, foi de mão própria, ele próprio decidiu fazer aquilo, isso não significa dizer que esse ataque ao STF ele está fora de um contexto maior de ataques sistemáticos ao STF, feitos por essa camarilha, por esse grupo político de perfil claramente fascista. Né? Então, quando a gente fala extremismo, talvez não seja uma palavra tão precisa quanto o fascismo. Na verdade, nos últimos anos eu tenho pesquisado muito sobre a conformação fascista do direito brasileiro. Eu acabei de publicar um livro chamado Teoria Constitucional, Ditadura e Fascismo no Brasil, e a gente examinando a tradição jurídica brasileira, a gente percebe como essa tradição foi extremamente influente na formação das nossas instituições. Então, esse fascismo societal que se articula em torno do milicianismo bolsonarista, ele não nasceu do nada. Nós estamos embebidos em uma tradição não só autoritária, mas de origem fascista, que vem lá dos anos 30, inclusive com o integralismo brasileiro, que à época arregimentou milhares e milhares de seguidores, nos anos 30, com o Plínio Salgado. Então, não é novidade na história brasileira esse tipo de movimento antidemocrático que quer destruir as instituições estabelecidas pelo Estado Democrático de Direito, por uma Constituição democrática, e nós precisamos, enquanto tivermos condição, não só as instituições, mas nós, enquanto cidadãos organizados, repudiar veementemente esse tipo de atitude, porque esse tipo de atitude é que pode nos levar para uma situação de fechamento do regime, para a situação de ditadura real. Isso não é descartado hoje, ainda mais com o presidente da República o tempo todo dizendo que não aceita o resultado eleitoral, mesmo tendo sido eleito, que é um negócio interessante, né? Porque ele não aceita que
que ele tenha sido encaminhado para o segundo turno, ele acha que isso é fraude, ele não respeita as instituições democráticas e ele prega constantemente contra essas instituições, né, que pelas vias democráticas, apesar das fake news e apesar das fraudes eleitorais que o TSE deveria ter investigado, mas não o fez, o levaram à presidência da República. Então, existe claramente aqui uma articulação, né, que passa do simbolismo, que passa do simples discurso, da boca para fora, mas se torna cada vez mais claramente uma articulação real política envolvendo forças importantes da República contra as próprias instituições republicanas. E isso a gente deve repudiar veementemente, deve lutar enquanto ainda há tempo. Rogério, eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e já deixar aqui uma conversa agendada para a gente falar a respeito do seu livro, porque o tema é importantíssimo e muito atual, tristemente atual. Muito obrigado, Rogério. Estou à disposição, Glauco. Tudo de bom aí. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Rogério Dutra dos Santos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.